Eu já disse aqui, em algumas oportunidades, o Flamengo não passa em branco sem ganhar um título nessa temporada. Não vai passar em branco. Isso pode esquecer. Pode você esquecer. Pô, o Carioca está perto de acontecer, daqui a pouco vem Campeonato Brasileiro, vem Copa do Brasil, vem Libertadores da América. O Flamengo não passa em branco nessa temporada, como passou na temporada passada. O Flamengo tem 20 gols no campeonato, só tomou um gol. Já, para mim, é o campeão da Taça Guanabara, porque na última rodada tem que perder para o Madureira. O Fluminense tem que dar uma goleada no Botafogo, ou o Nova Iguaçu dá uma goleada no Volta Redonda, goleada aquelas históricas, né? Tô falando de 7-0, 8-0. O saldo do Flamengo é 19, o Fluminense acho que tem 8 de saldo. Então, assim, fica difícil. O Flamengo, para mim, já campeão da Taça Guanabara. Hoje o Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul. Não tem nenhum elenco na América do Sul semelhante ao do Flamengo. Não tem, não há. Com toda a qualidade entre os titulares e os reservas. Os que saem e os que entram. Não... E aí, gostaram desse trechinho? Então não sai do vídeo porque tem muito mais aí sobre o nosso Mengão, tá bom? Então se você ainda não é seguidor do nosso canal, segue aí, dá um joinha, deixa o like, comenta, ativa o sininho da notificação para você não perder nenhuma novidade. A gente posta vídeo todos os dias e assim que a gente postar você vai receber notificação para você não perder nada sobre o nosso Mengão, tá bom? Vou deixar aqui na descrição do vídeo créditos e agradecimentos, tá bom? Então fique com o vídeo e até a próxima. Sport Center de volta com este pós-jogo de Fla-Flu e os números de Pedro. Tem mais participações em gols do que jogos oficiais neste ano. São 7 jogos contra 8 gols, participações em gols. 7 gols e uma assistência. Os números do atacante do Flamengo, Zinho, que vive grande momento. A gente já também vai falar do Cebolinha. Muitos desses caras que com o Tite também têm mostrado o seu melhor futebol. E o Pedro faz gol, mais uma vez, depois de um jogo em que saiu vaiado, e ele tá fazendo a parte dele, Zinho. Mais um grande momento do Pedro aí com a camisa do Flamengo. Tá fazendo e muito bem feito, né? Assim, tá um gol só atrás do Carlinhos, né? Que é o atacante do Nova Iguaçu, brigando por essa artilharia. Ele é homem-gol, você vê que na jogada, né? Ele se posiciona dentro da área, não desiste, acredita. É a boa jogada ali do Ayrton Lucas, protege bem, bate cruzado, mas ele tá ali no papel de centroavante para colocar a bola dentro do gol. Nesse sistema de jogo do Tite, ele encaixa melhor até do que o Gabigol. O Gabigol é um centroavante de movimentação, de sair mais, de cair nos lados do campo, né? Até faz uma dupla muito boa, né? E sempre foi assim com o Bruno Henrique, vitoriosos e títulos e mais títulos históricos, porque se completam. Já o Pedro precisa desse sistema de jogo. Jogou o Luiz Araújo aberto de um lado e o Cebolinha do outro. Aí depois o Cebolinha foi para o lado direito e o Bruno Henrique entrou pelo lado esquerdo como um ponta pelo lado também. Então ele fica com essas opções de laterais chegando. Aí tem 2 meias, né? Porque o De La Cruz joga hoje ali na faixa que é o Gerson, mas é um meia também, com a bola sai para criar jogadas com o Arrascaeta. Tem companheiros que o alimentam, mas ele faz a parte dele e está fazendo muito bem. Jogo, e a gente já vem na sequência com os números do Cebolinha pelo Flamengo antes e depois do Tite. É importante esse recorte, principalmente para esse cara aí, Pascoal. Antes do Tite, em 83 jogos, foi titular em 46%, 7 gols e 13 assistências. Depois do Tite, em 20 jogos, 75% como titular, 5 gols e 3 assistências. Marcou nessa vitória sobre o Fluminense. A gente viu o Tite falando ali, perguntado sobre seleção brasileira, que nessa semana já tem a primeira convocação do Dorival Júnior. E Tite, que já esteve naquele lugar, sabe o quanto é difícil quando os clubes também seguram os seus atletas para o treinador da seleção. E esse Cebolinha, que o Tite potencializa muito, também viveu o seu grande momento de carreira em seleção brasileira com esse treinador. Então, a gente entende muito do que é o Cebolinha com o Tite, por que dessa titularidade. O Zinho muito bem pontuou as opções que o Flamengo tem para esse ataque. A gente também falava ali durante o jogo, poxa, substituição entre um Bruno Henrique. O Flamengo tem o luxo de deixar um Bruno Henrique no banco, mas um cara que tem muita confiança do treinador e responde. E quando foi substituído o Luiz Araújo, ele passou para o lado direito.
e ele produziu até mais do que vinha produzindo pelo lado esquerdo. Eu não sei, na minha opinião, o Cebolinha não fez um grande jogo hoje. Não fez um jogo modelo Cebolinha. Aquele Cebolinha que jogou pela seleção brasileira, na Copa América, e que foi brilhante com a seleção do Brasil. Quando o Brasil perdeu o Neymar naquela Copa América, quem fluiu, quem apareceu foi o Cebolinha. Né? Quem deu o tom da liderança até do time foi o Cebolinha, que conduziu o time brasileiro naquela oportunidade. Agora, hoje ele não fez um primeiro tempo brilhante, mas o segundo tempo dele, quando ele passou para o lado direito com a entrada do Bruno Henrique pela esquerda, como o Flamengo joga com 2 pontas para abrir o jogo, para levar o jogo para a profundidade e a bola cruzada na área, porque tem um especialista em bolas cruzadas, tanto no cabeceio quanto na finalização, que é o caso do Pedro, ele acaba aparecendo e ele faz um belíssimo gol, né? Uma jogada, o Pedro é que dá o último toque de calcanhar, que vale como assistência, para sair o gol do Cebolinha. Mas o Cebolinha cresce muito com o Tite. Eu fui atleta, às vezes, assim, quando o cara começava a aquecer, Gláucia, eu falei, vou sair. Porque eu sabia que o cara ia entrar no meu lugar. Então isso você já se desequilibra ali para você se concentrar no jogo. Você já está olhando, o cara que está aquecendo, o cara vai entrar no teu lugar. O Cebolinha não está com esse fantasma, porque o Tite gosta, acredita e ele está fazendo por merecer para ser titular da equipe. Tem algumas coisas até nessas opções que o Flamengo tem para ataque. Questão de características, né? Muito se coloca nesse Pedro e Gabigol. Mas o Pedro é uma característica, o Gabigol é outro, já jogaram juntos e funcionaram juntos. E vai muito também no que o Tite tem falado desde o início da temporada, que é o início de temporada. O Flamengo está ainda aí com o Carioca. E ele falou que na montagem do elenco, que ele queria também trazer de peças, era pensando em ter opções diversas para todas as posições. Porque mais adiante a coisa vai começar a pegar, né? Um calendário, aquele brasileiro que a gente tão bem conhece, né, Pascoal? E aí ele vai precisar, e aí talvez o Tite também vai repensar até a sua forma de montar esse elenco, montar esse time, montar o time em campo, enfim. Aí eu acho que a gente também vai começar a ver outras opções aparecendo, né? A gente tem que entender que quando começar o Campeonato Brasileiro, logo em seguida vem Libertadores, vem Copa do Brasil, e aí você vai precisar de todos eles. Você vai precisar com todos os jogadores, de ter todos os jogadores à disposição, né? Eu quero aqui mais uma vez dizer que eu espero que o Gerson tenha uma recuperação, que ele passe pela cirurgia, que ele se recupere, porque o Gerson é um cara brilhante, é um jogador brilhante, é um menino que tem um coração bom, e eu espero que ele consiga se recuperar e voltar ao futebol, e ele é um excelente jogador, não tenho dúvida disso, é um jogador de nível para a seleção brasileira, faz falta para o Flamengo, mesmo com o De La Cruz jogando nessa função dele, ele faz falta para o Flamengo. Dito isso, esses jogadores da frente, cada um tem uma característica distinta, e você não pode cobrar, por exemplo, do Gabigol, que ele seja um centroavante como é o Pedro, né? O jogador terminal, o chamado jogador do último toque na bola, o jogador que executa a jogada, não. O Gabigol é o cara que vai flutuar entre os zagueiros e os volantes para pegar uma bola, trazer para o pé esquerdo, bater de fora da área ou fazer um passe para quem joga até como centroavante. Porque quando ele joga com o Bruno Henrique, eles trocam muito de posição para confundir o adversário. E é bom que o Flamengo tenha toda essa variação de possibilidade ofensiva. Ah, mas o Luiz Araújo só joga naquela da esquerda, traz a bola para dentro. Mas é difícil de marcar, porque ele é rápido, ele tem bom drible, ele bate bem de fora da área. Pode não ter feito um grande jogo hoje, mas isso faz parte do acontecimento, faz parte do futebol, né? Mas ele é bom jogador. Ah, mas o Cebolinha sempre aberto na esquerda, não, ele pode jogar aberto pela direita, o Gabigol pode jogar um pouco mais atrás, dá para jogar o Pedro com o Gabigol, você tem que criar essas variações para tentar surpreender os adversários. Hoje o Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul. Não tem nenhum elenco na América do Sul semelhante ao do Flamengo. Não tem, não há. Com toda a qualidade entre os titulares e os reservas, os que saem e os que entram, não tem quase diferença. Claro, tem diferença porque quem é titular, porque é melhor, mas não tem quase diferença. E a gente imagina que esse time do Flamengo é um time para ter sucesso nessa temporada. Eu já disse aqui, em algumas oportunidades, o Flamengo não passa em branco sem ganhar um título nessa temporada. Não vai passar em branco, isso pode esquecer. Pode você esquecer. Pô, o Carioca está perto de acontecer, daqui a pouco vem Campeonato Brasileiro, vem Copa do Brasil, vem Libertadores da América. O Flamengo não passa em branco nessa temporada, como passou na temporada passada. Mas nesse ano, não tenho dúvida.
Só para atualizar a situação do Gerson, né? Ele que teve um problema renal, vai passar por uma cirurgia nessa próxima semana, fora, portanto, do campeonato carioca. Hidronefrose é o que tem o Gerson, então boa recuperação para ele. Zinho, antes da gente ir para o intervalo também quero te ouvir. Ia perguntar outra coisa, mas enquanto o Pascoal falava, fui vendo as suas expressões. Ah, ele faz careta. Ele faz careta. Isso é Aqui normal, a gente fica... normal. Não sei se estava no ar, o Zinho, mas eu só vi a carinha que ele fez. Normal, Pascoal? Normal. Normal. O que ele te provocou, Zinho? Ele já faz isso. Ele já faz isso de propósito, Glaucia, não tem jeito. Não, essa questão que ele falou do Pedro e o Gabigol junto. Eu acho que pode jogar junto, mas... Pelo que eu estou vendo do Tite, o estilo que ele está montando, esse equilíbrio que ele está sempre pautando, acho muito difícil isso acontecer. Porque os dois juntos vai desequilibrar esse sistema defensivo. Porque são dois que não têm um poder de recomposição na marcação. E o Tite não abre mão disso. O Flamengo tem 20 gols no campeonato, só tomou um gol. Já, para mim, é o campeão da Taça Guanabara. Porque na última rodada tem que perder para o Madureira, o Fluminense tem que dar uma goleada no Botafogo, ou o Nova Iguaçu dá uma goleada no Volta Redonda, goleada aquelas históricas, né? Tô falando de 7-0, 8-0, o saldo do Flamengo é 19, o Fluminense acho que tem 8 de saldo. Então, assim, fica difícil, o Flamengo para mim já campeão da Taça Guanabara. E é muito por essa coisa dele estar falando, o time está sólido, o time está compacto. Muita gente está falando que o Flamengo poderia jogar melhor ofensivamente, mas que a gente tem que concordar com o Tite que o time é mais equilibrado, sem a bola sofre menos, é muito por essa postura. Aí Pedro e Gabigol junto, acho que vai ficar difícil. Pode ser durante o jogo, assim, ao longo da partida, tá precisando, tá perdendo um jogo, aí vai pro tudo ou nada. Agora, começando, acho que tá ficando mais difícil.